Oi, pessoal, seguidores do Espaço Cultural Félix Guattari. E eu sou Mônica Silva, psicóloga esquizoanalítica. E eu acho interessante retomar um ponto do meu trabalho inicial, em que eu utilizei bastante o filme The Wall, né? E que ilustra palestras que eu chamei de Chamada para uma Revolução Molecular, Não Compre Gato por Lebre. Então, quero lembrar, né, que Guattari, inicialmente, o que mais chamou a atenção a ele, quando ainda era estudante, justamente, foi toda uma reflexão sobre a pedagogia, né? Ele teve contato com o Fernand Houry, e que vinha a ser irmão do Jean Houry, que mais tarde foi diretor da Clínica Laborde, e que convidou Guattari para ser vice-diretor, onde ele desenvolveu muitos trabalhos maravilhosos, né? E então eu acho nesse momento eu vou voltar a parte dessa palestra e que então é interessante a gente fazer uma análise desse filme, né? Primeiro que o nome do filme é O Muro, né? Então, eu uso sempre falando da produção de doença mental. Esse clipe chama-se Another Brick on the Wall, que quer dizer que é mais um tijolo no muro, mas que muro é esse? Né? No filme, o filme começa do fim para o início, é uma história real, não vou falar muito, eu acho que vale a pena vocês assistirem, que fez parte de um questionamento muito grande, né, das instituições que surgiram e que visavam adaptar, né, o ser humano à nova sociedade. Então, a gente fala muito da mudança do feudalismo para o capitalismo, então a gente vai encontrar esse sendo um filme inglês, né? E que várias e várias cenas do filme mostra esse processo, né, de aparelhos ideológicos do sistema, como Guattari foi influenciado por Louis Althusser, né, e que justamente define uma série de instituições, como a escola, que no caso desse clipe é que está sendo questionado, serviam para adaptar o ser humano a comportamentos e mostravam muito como a sociedade via esse novo ser humano que teria que se adaptar dessa nova maneira de estar sobre o mundo, que foi a mudança imensa que teve depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, depois da Revolução Industrial. Então, a gente tem que falar de algumas coisas que são gritantes, né, nesse filme. Então, vamos falar das influências de Guattari. O Guattari teve uma influência grande, né, do Proust, né, que havia todo um momento, naquela época, de questionamento de uma coisa chamada serialização, né, que isso vem a partir da produção em série, da Revolução Industrial, a maneira de adaptar o ser humano a um tipo único de comportamento, a determinados valores. Então, a gente observa nesse clipe, as crianças estão todas de máscara, a gente vê a escola, ao invés de ter a função de instruir, que seria justamente dar ferramentas para que as crianças pudessem competir socialmente, ser independentes profissionalmente, a escola passa a ter uma função de educar, né? Isso é uma coisa que é bastante discutida pelas correntes da antipsiquiatria e da antipedagogia. É importantíssimo a gente lembrar que foram dois movimentos que surgiram e tiveram a eclosão em maio de 68, mas já vinha começando no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que foi vista por pensadores, filósofos, a Europa toda se questionava o que tinha acontecido numa guerra que quase Hitler foi o vencedor, mas que seria uma guerra ideológica. Então,
eles começaram a questionar as instituições, né? Então, aí a gente vê nesse The Walk, o filme, que é muito crítico, muito esclarecedor, os desenhos animados. Eu também pretendo fazer outro vídeo falando dos desenhos animados, né? Então, a gente vê qual o formato que a instituição escolar tomou, né? Qual era o formato. E aí a gente tem que entender que no Brasil também há grande influência da escola francesa, da escola europeia. Esse modelo, como o capitalismo mundial e integrado, nós também vamos ter modelos que são utilizados nos aparelhos ideológicos do sistema que visam valorizar determinados comportamentos e em detrimento de outros, que foram denunciados, muito denunciados, justamente na Maio de 68, a partir de reflexões como de Michel Foucault, de todas as relações de poder e todas as relações de opressão. Então, nessa escola aí, por exemplo, nós vemos algumas coisas que são caracterizadas de uma maneira bastante clara. Então, nós vemos as crianças todas sendo militarizadas, as crianças todas obedecendo ordens. Então, Guattari pergunta, será que na creche a criança aprende mais a obedecer do que realmente a escrever e a ler? E ali a gente vê também as crianças não podem ter singularidades, elas devem ser todas iguais. Então, a gente vê todas de máscaras, as máscaras indiferenciadas. Então, isso é um projeto, né? Um projeto educacional que visa produzir um enquadramento, como é que também é muito claro quando eles mostram as crianças enquadrados, né? E a gente vê também uma questão que aparece importantíssima, que também é a questão do tempo. Então, com a Revolução Industrial, esse modo de produção não podia se esperar o serviço militar e tal para poder adequar as pessoas a esse tipo de conduta esperada e necessária nesse novo tipo de sociedade que se impunha. Então, a gente vai ver aí, de uma maneira bastante interessante nesse filme, uma crítica a esse modelo escolar. E houve essa crítica, sim, a partir do questionamento das pedagogias libertárias, questionar esse tipo de escola, que acabou sendo a escola pública. A escola pública se transformou em universal e obrigatória, e gratuita. Então, aí a gente vê Manoni e vários das pedagogias libertárias questionando isso. Se tornou-se pública obrigatória e um modelo só de escola, o que isso significaria em termos de produções de subjetividade? Então, aí a gente vai ver, no final desse clipe, né, que as crianças todas caem num moedor de carne e ali sai uma massa indiferenciada. Então, eu acho isso bastante importante, nesse momento, trazer esse debate, né? O que significa essa escola pública obrigatória, com um modelo único, com esse tipo de ideologia de opressão clara, e que isso foi muito questionado, e é questionado por Guattari em vários livros dele, como Revolução Molecular. Vocês podem olhar As Creches e a Iniciação, cheguei até a encontrar Travestis Felizes, podemos ler também Devir Criança, Malandra e Bicha. Então, a própria questão do inconsciente maquínico, que ele é totalmente manipulado não apenas pela família, mas por todos esses aparelhos ideológicos, que não é só escola, temos o exército, temos a família, temos a igreja, e por aí afora. Então, eu convido vocês todos a assistirem o The Wall, e eu gostaria de continuar a gravar pequenos vídeos em que a gente possa refletir sobre os desenhos animados e sobre o próprio filme, e aceite sugestões, tá? E um bom feriado para todos.